Neste vídeo, construiremos o PC mais funcional. O objetivo de construir um PC é ser capaz de consertá-lo ou trocar as peças ou atualizá-las ou fazer o downgrade das peças ou o que você quiser. A Apple é exatamente o oposto disso. Você não pode atualizar nada. Mas este PC possui alguns recursos que tornam a manutenção deste PC ainda mais fácil. Então vamos começar a construção. Procurando uma maneira barata de licenciar seu Windows? Confira Rookcase através dos links na descrição. Na descrição do vídeo, certifique-se de usar o código TN20 para obter 30% de desconto. Colhe a licença nas configurações de ativação e pronto. Esta licença é para Windows 10, mas você pode atualizá-la para o Windows 11 gratuitamente. Eles também oferecem licença do Microsoft Office 19. Use o mesmo código TN20 para obter 30% de desconto. Confira rookcase.com na descrição do vídeo abaixo. Uma das coisas muito legais sobre isso é que ele tem Wi-Fi 7, que é um recurso muito bom para os criadores. Algumas outras coisas sobre esta placa-mãe. Em primeiro lugar, este slot superior aqui é na verdade PCIe Gen 5, e temos um lançamento rápido ou um design sem ferramentas para removê-lo. Estrondo. E podemos simplesmente remover isso. Sem ferramentas e fácil manutenção. Aqui vamos nós. Na verdade, usaremos uma unidade Gen 5 aqui. Então este é o Adata Legend 970. Se você ainda não viu a análise este é o passeio mais rápido que testei no Geno até agora. Então, ok, na verdade teremos que remover esse pequeno problema aqui. É apenas um pequeno impasse de borracha. Vamos, saia. Porque temos o dissipador por cima e isso leva para o outro lado também, que é um pouco mais grosso que os normais. Então coloque isso aí. Agora, como vamos levar isso ao poder? Teremos que ver ainda. Eu não tenho certeza. Qual é a rota mais rápida ou mais rápida? Como é que vamos chegar lá? Talvez atrás da placa-mãe e depois saindo por trás. Talvez apenas ali do lado. Veremos. Agora, para o outro SSD aqui, que terá bastante aqui embaixo. Existem alguns slots M2. Tem 1, 2, outros 2 aqui e outros 2 aqui embaixo também. Então, se você é um criador e quer ter muito armazenamento e atualizar facilmente, fazer downgrade para poder fazer isso sem cabo SATA ou HDDS, isso é super legal. Então, usaremos o drive Sabrent Rocket 4.0. Este é um daqueles SSDs que eu tinha no meu PC há anos e anos atrás. Mas isso ainda é incrível porque ainda teremos cerca de 4,5 GB por segundo, algo como velocidades de leitura e gravação. Mas ele tem uma especificação escrita de terabytes muito alta, o que significa que se formos martelá-lo com arquivos muito grandes como criador, obteremos aquela bela especificação escrita de terabytes. Ele também tem um belo dissipador de calor de cobre na parte superior. E então teremos isso. Agora, a CPU para isso usaremos o Intel 14700K. Portanto, esta é a melhor atualização da 14ª geração. Na verdade, isso recebeu uma atualização em termos de contagem de núcleos. Agora temos 12 núcleos e depois 8 núcleos P. Se você quer economizar algum dinheiro no lado da CPU, nem olhe para a 14ª geração. Confira a 13ª geração porque agora está ainda mais barata. Esta 14ª geração dura apenas os preços da 13ª geração, o que equivale a uma pequena porcentagem da 14ª geração. Às vezes não há diferença alguma. Não há razão para ir para a 14ª geração. Portanto, a escolha de RAM de última hora que tive aqui é o Team Group Delta DDR5. São dois sticks de 16 GB, ou seja, 32 GB no total, o que é um pouco baixo para um criador. Então, se você puder, recomendo comprar dois sticks de 32 GB para 16 shows no total. Mas acho que o design para isso se encaixa muito bem. Então, vamos tentar como podemos fazer isso. Eles rodam a 64 megatransferências por segundo, o que é muito alto. Agora você pode estar dizendo, ei, você sabe, o IMC de 14ª geração tem 56 megatransferências por segundo. E você não acabou de nos dizer isso, você sabe, não ultrapasse 5.600 megatransferências por segundo.
Eu fiz. Mas o objetivo disso é testar um pouco o IMC de 14ª geração também. Ele pode funcionar mais alto do que isso? Acho que será fácil de executar na 14ª geração porque você pode obter kits muito mais rápidos do que 64 megatransferências por segundo. A latência é CL40, então não é a mais rápida. Nossa placa-mãe está praticamente pronta e teremos que nos preparar para o gabinete porque em breve ele estará no gabinete. E teremos algumas coisas que faremos no caso. Mas, por enquanto, precisamos resolver o caso e prepará-lo, porque esse é um elemento-chave nesta construção. Então este é o Fantex NV5. É um irmão menor do NV7, mas algumas coisas são ainda melhores com este NV5. Isto é preto. Existem algumas versões diferentes disponíveis para isso. Mas uma das principais coisas que você vê neste gabinete é que ele não vem com ventiladores. Então deixe-me tirar esses painéis. Como você pode ver, ainda resta este painel frontal aqui. E acredito que se eu fizer esses dois parafusos aqui, poderei retirar o painel frontal também. Agora, isso está muito vazio, e você pode acessar facilmente qualquer coisa que for construir aqui dentro, seja, você sabe, seu I/O na parte superior ou ventiladores, GPU ou PSU. Há alguns outros truques na manga em um momento. Para poder tirar tudo com apenas 2 parafusos, você está completamente aberto a tudo o que precisa ver por dentro. Isso é muito bom. Agora, aqui atrás, há um pequeno parafuso aqui. Agora, se eu desfazer esse parafuso, o que vai acontecer é que esse painel aqui na frente deve deslizar assim mesmo. E podemos remover esse painel aqui, o que significa que se você precisar adicionar um cabo GPU ou algo parecido, isso você já sabe, digamos que você tenha uma fonte de alimentação modular. Você está adquirindo uma GPU maior e agora precisa adicionar algo lá para poder colocar apenas um parafuso na parte traseira. Estrondo. Retire este e adicione-o aqui dentro ou ajuste os cabos ou algo parecido ali. Esse também é um ponto de manutenção muito bom. Então, neste painel traseiro aqui, se apenas retirarmos isso, tada! Temos todos os nossos SSDs e bases de discos rígidos acessíveis aqui também. Então, se você precisar acessá-los, é muito fácil puxar a lateral da placa. Então, vou puxar esse painel lateral e pronto, aqui estão eles. Outra coisa que Fantex faz muito bem são os parafusos. Agora, este NV5 não vem com muitos parafusos. Alguns dos maiores são um pouco mais fáceis. Mas se você precisar de um parafuso e cavar em seu saco plástico, tudo está lá dentro. Esta é uma maneira muito mais agradável de organizar os parafusos e realmente fazer a manutenção de um PC. Veja como essas instruções são bem codificadas e demarcadas por cores. Tenho a sensação de que o que teríamos que fazer é tirar isso e passar do outro lado assim. Então ele passaria por aquele buraco lá dentro. Aqui vamos nós. Há algumas protuberâncias aqui na placa-mãe, como esta de cima aqui e esta do meio aqui, que apenas manteriam a placa-mãe no lugar. Agora, a única grande desvantagem disso é que quando tivermos que fazer a manutenção do nosso SSD M2 aqui, isso significa que teremos que puxar o cabo daquele lado, o que vai ser um pouco trabalhoso. Um pesadelo porque você teria que tirar a placa-mãe e isso não funcionaria. O que me faz pensar que talvez precisemos colocá-lo por trás aqui ou vamos ver se ele cabe ali embaixo. Mas uma coisa é certa, não podemos deixar assim. Este cabo cabe na parte inferior aqui, então provavelmente vou deixá-lo ali embaixo. Então a GPU pode ir aqui e isso está ali embaixo e podemos simplesmente esconder o cabo de alguma forma ali. Outra coisa interessante sobre esta placa-mãe é que você pode colocar um impasse extra aqui atrás, como você pode ver, o que significaria que você teria um pouco mais de suporte para sua GPU se ela estivesse lá embaixo. Agora isso não é necessário, mas não costumo ver isso em placas-mãe assim, mas colocaram uma extra aí, o que é interessante. Agora vamos instalar nosso cooler. Para isso usaremos o Fantex Glacier One 360D30, o que significa que você tem o I/O de 360 mm, mas usaremos os ventiladores Fantex D30 RGB lá. São 330 mm de espessura e 120 mm de largura, e isso vai nos dar um desempenho muito bom e uma aparência muito boa aqui. Estou planejando instalar o I/O na parte superior e, em seguida, alguma entrada lateral e empurrar para cima. Então, basicamente, a exaustão por cima e a admissão pela lateral. Portanto, desta vez a capa do I/O está anexada à versão anterior.
Você foi capaz de movê-lo magneticamente para um lado ou para o outro. Eles também ajustaram um pouco a forma como esse bloco de bomba é realmente colocado. Então eles têm um mecanismo um pouco diferente aqui. Você não precisa parafusar a parte inferior ou prender ou parecer um pouco diferente da geração anterior. Eles têm pasta térmica pré-aplicada lá, vamos ver se vai ficar boa. Então eles vão entrar lá assim mesmo. Agora, ao instalar essas ventoinhas, é muito importante que você entenda como funciona o sinal e de que maneira ele vem. Portanto, a intensidade do sinal ou o fluxo do sinal começa na placa-mãe. A placa-mãe vai enviar o sinal para os fãs. Mas como vocês podem ver, esse é o canto de entrada de sinal aqui, onde vamos instalar aquele cabo que vai para o canto aqui. Entrada. Então ele passa por esse ventilador, sai deste ventilador e entra na outra entrada do outro ventilador. E então aqui dentro, exatamente da mesma maneira. Então você não pode simplesmente misturar e combinar, como colocar um do outro lado. Por outro lado, você terá que fazer com que flua exatamente da maneira certa. Além disso, pense em como você quer que os cabos saiam, porque quando você colocar isso lá em cima, ou onde quer que você vá colocar, certifique-se de que seus cabos não venham de dentro ou de dentro parte traseira para que você possa colocar os cabos do outro lado. Faz com que pareça bonito e limpo. Na verdade, isso é muito mais fácil aqui porque não há muitos cabos porque todos ficam conectados e há um cabo vindo do outro lado. Mas independentemente disso, você não quer que esse cabo fique na frente. Você quer que esteja do outro lado. Então aqui temos esses parafusos para os radiadores. E como eles têm 30 mm de espessura, como você pode ver, temos que usar parafusos especiais que realmente passarão por eles. Se você usar um parafuso normal como qualquer outro aio, não vai passar porque essas ventoinhas são mais grossas. Mas como todos esses fãs se conectam, você pode trapacear um pouco nisso. E torne sua manutenção ainda mais fácil. O que eu faria seria colocar talvez 2, talvez 4 parafusos em vez de 12 parafusos nisso. Então vamos consertar os cantos e talvez um no meio. E então vamos colocar um lá também, porque todos esses ventiladores estão conectados. Na verdade, eles não vão a lugar nenhum. Então, adicionando apenas 4 parafusos em vez de 12 parafusos, digamos algo assim. 4 parafusos em vez de 12 parafusos. Digamos que algo aconteça com um ventilador, esse ventilador do meio ou aquele ali. E precisamos substituir isso. Tudo o que você precisa fazer é soltar o canto inferior. Você não precisa ir até a placa-mãe e tentar retirá-los da placa-mãe ou de onde quer que o roteamento do cabo esteja na parte traseira, bagunçando tudo. Basta puxar isso do canto. Você pode tirar os ventiladores, trocar um ventilador, colocá-los de volta, prendê-los novamente, colocar este clipe novamente e então todo o resto estará conectado. Apenas 4 parafusos. Isso é muito mais rápido do que você imagina. Normalmente agora, para deixar isso mais bonito e para esconder seus parafusos de trapaça, ele vem com essas pequenas tampas para que possamos colocá-las sobre os parafusos, o que o torna muito bonito. Uma cor esconde os parafusos, faz com que pareça um design unificado, mais minimalista. Estou gostando muito disso. E também temos peças de canto aqui que cobrem os orifícios dos parafusos no canto. Agora, isso é um pouco contraintuitivo aqui, porque você tem que tirá-los se quiser tirar os parafusos. Então talvez isso demore um pouco mais. Mas ainda assim a aparência e o tempo de manutenção, se você quiser apenas tirar, eles saem muito facilmente. Basta literalmente colocar os dedos por baixo e eles simplesmente se soltam. Eles apenas têm pequenos botões dentro da borracha e é isso. Agora, se quiser deixar ainda mais bonito, você pode adicioná-los também nos cantos. O design do canto será um design de canto completo, mas você não verá tanto o verso disso. Deixe-me pensar. Então isso vai ficar desse lado. Estes estarão na frente. Então, vou colocá-los apenas nos cantos aqui para que possamos ver como ficará o design. Então, se você olhar para esses leques de lado, eles parecem muito bem unificados e minimalistas. Agora, depois de retirar esses parafusos das caixas plásticas, o que você pode fazer são os parafusos que sobraram. Basta colocá-lo naquela caixa e pronto. Mas por que estou desmontando essa construção em algum momento e posso usar esse cooler mais tarde e preciso que esses parafusos fiquem com o cooler? Vou colocá-los em outra sacola aqui. Este aqui também tem os clipes para os tubos, que podemos usar para deixá-lo mais bonito. Vou tirar isso também. Não vejo nenhuma marca Acetec lá.
Agora, esta geração de coolers Phanteks parece um plástico um pouco mais barato que a anterior. E curiosamente, o mecanismo de bloqueio é muito semelhante ao do NMEX. Agora, não sei se eles têm negócio com o NMEX ou não, mas geralmente esse tipo de mecanismo de travamento é do tipo que o NMEX tinha lá. Parece muito, muito parecido com lá. Agora, eu não sei. Pode ser a CETEC. Apenas análise interessante. Antes de colocarmos o cooler, talvez eu queira colocar esses cabos de alimentação primeiro, porque pode ficar um pouco complicado porque o painel superior não sai agora e pode cobrir esses cabos superiores da fonte de alimentação. Portanto, a fonte de alimentação que usaremos é a fonte de alimentação Phanteks Revolt 1000W com classificação de potência 80 Plus Platinum. Mas os cabos vêm separadamente e você pode comprar o conjunto de cabos separadamente. E este é um conjunto de cabos muito bom que vem separadamente. Cabos personalizados aqui, pentes de cabos, tudo aqui. Ele também vem com cabo de alta potência 600W12V com pentes de cabo. Isso é muito bom. 2 deles. Meu Deus! O que você faria com 2 cabos de alimentação de 600W? Quero dizer, esta é uma fonte de alimentação de 1000W, 600W. Isso nos levará a 1200W de cabos PCIe. Quebrei a caixa, mas tinha o zíper do outro lado. Bem, deixa pra lá. Portanto, uma caixa é basicamente composta por cabos de GPU. Aqui está nosso único cabo de CPU. Aqui está nosso segundo cabo de CPU. Estes são muito bonitos, trançados e pretos. Precisamos de algum tipo de GPU preta. No momento vocês estão dizendo ARC A580, RTX 4080, ProWatch 4080, 4070. Bem, vou colocar os pentes ali porque fica do outro lado. Então aí você pode ver nossos cabos de CPU muito bonitos. Esses cabos também podemos passar pelo outro lado e escondê-los lá. Mas já que estamos nisso, vamos organizar nossa CPU e o cooler para que o cooler possa realmente ficar lá e não virar quando estivermos fazendo outras partes. Então esta é a placa traseira, que na verdade tem um pequeno adesivo neste formulário aqui. Portanto, este é o formulário que ficará na parte de trás do soquete da CPU. E então esses lados deslizam lateralmente para que você possa ter o LGA 1200 ou 1700 ao lado, qualquer que seja a plataforma Intel que você estiver usando. Em seguida, encontre a caixa de parafusos que diz Intel LGA 1700i. E depois de colocar 2 parafusos de canto, ele permanecerá lá e não sairá. Agora, na verdade, eu não tirei o adesivo e colei-o na parte de trás da placa do soquete, porque outra dica útil é se alguma coisa acontecer com o seu cooler e você precisar substituí-lo, ou colocar outro cooler, se estiver preso lá, você pode ter dificuldades para removê-lo. Pode ser mais fácil, sim, instalá-lo primeiro. Mas quando você precisa mudar alguma coisa, é um pouco mais complicado. Para mim, não foi muito difícil mantê-lo no lugar depois de colocar os parafusos do outro lado. Então vou deixar isso aí. Tudo o que fazemos agora é tirar essa tampa porque a pasta térmica já está aplicada. Vamos apenas abaixar isso no lugar, fazendo uma pequena manobra. Portanto, o cabeçalho RGB passa por trás, mas agora podemos levantá-lo. Eu tenho algo especial aqui. Eu tenho alguns fãs aqui. Placas de ventilador invertidas. Regular invertido do Phanteks D30. Então eles vão entrar aqui, um para cima e outro para lá de trás. Mas também tenho algo especial, que não sei exatamente como fazer, mas este é o kit Phanteks NV5 Premium DRGB. Ok, isso é apenas magnético e desliza na parte inferior aqui. Eu fico com esse fundo. De que maneira isso sai? Ok, isso tem que ir depois. Depois que eu coloquei esse. Ok, o kit RGB superior aqui, se você tiver um I/O instalado, é um pouco complicado passá-lo por aqui porque ele tem que ficar preso aqui atrás. E então só um pouquinho, você verá aqui embaixo. Então o que terei que fazer é tirar isso.
Também deslizei o radiador o mais para frente possível, porque assim os tubos funcionarão um pouco melhor. Se eles estiverem lá, haverá uma queda ainda maior aqui. Mas assim eles ficam e deslizam muito melhor. Então isso será um ventilador invertido. Tudo o que você precisa fazer é garantir que o canto de entrada do sinal esteja no lugar certo, porque então o cabo pode ir direto para lá. Ok, aqui está uma pequena trapaça que eu sempre faço, basicamente. Quase nunca instalo 4 parafusos de ventoinha porque acho que 2 são adequados para a maioria dos gabinetes. Portanto, se você precisar de manutenção rápida, instale 2 parafusos de ventilador. Agora, esse kit RGB lateral fica embaixo aqui. Então há literalmente apenas fendas lá embaixo. E temos o cabeçalho do ventilador RGB ou, você sabe, o cabeçalho ali. Então isso, eu acredito, vai para o lado ali. Ok, também deslizou bem na lateral aqui. E se conecta com o de cima com muita facilidade. Tudo isso na frente e na lateral veio. Esta é a última peça. Então isso provavelmente vai para o outro lado em algum lugar. Então, antes de fazer isso, acho que vou fazer mais alguns cabos da placa-mãe para ver se isso realmente está alinhado ali. Então este é o fã normal aqui. Portanto, o canto do sinal ficará no canto superior direito. Então agora mais alguns cabos que vão para a placa-mãe. Uma delas é a fonte de alimentação da placa-mãe, porque aí também posso colocar ela lá. O grito que entra aí. Mas vamos ver se conseguimos fazer isso primeiro. Esses cabos são muito legais. Tão fácil de dobrar e os pentes de cabo e tudo mais fazem com que pareça tão bonito. Ok, tenho isso aqui agora. Então, esses ilhós de borracha aqui. Tire esse e este. Ok, depois de deslizar para baixo e para baixo, porque basicamente há pequenos parafusos na parte de trás aqui. Então há esses parafusos em ambos os lados. Como você pode ver, um deste lado e outro ali. E eles vão para esses buracos. E você tem duas opções, você sabe, vai bater lá ou um pouco mais baixo porque minha placa-mãe vai ficar na parte de trás. A potência ATX é na verdade um pouco maior. Eu vou com os buracos mais altos. Então esses são os 2 bits. Teremos que colocá-los também. E finalmente, nossa fonte de alimentação está aqui. Como você pode ver nesta fonte de alimentação, há apenas um cabo PCA 5.0 inserido nela, embora nosso cabo venha com 2 deles. E acredito que seja porque também tem a opção de fonte de alimentação de 1200 watts para esta revolta. E aquele provavelmente terá 2 destes se você quiser rodar como 2 do Edge et al. Então essa é a parte interessante. Ao deslizar a fonte de alimentação, você pode puxar os cabos depois ou fazê-lo lateralmente assim. Então, vamos fazer um pouco de gerenciamento de cabos. Só para simplificar também o RGB de tudo isso. Então, todo o kit RGB que colocamos para este gabinete, o kit DRGB para NV5 exatamente para este gabinete de PC. Então, todos os kits desta parte superior, lateral e inferior da placa-mãe, todos eles se conectaram. E basicamente haverá um cabeçalho RGB. Isso é tudo nesta tira. E você pode ver aqui que isso também dá a volta no topo. Isso vai para este pequeno hub que vem também no case RGB. Um aqui. E então você tem esses pequenos conectores que vêm com este hub. Então, basta deslizá-los lá e você terá esse cabeçalho RGB normal de 3 pinos a do Fantex, como na lateral onde você pode conectar o UH, outras partes.
Então, primeiro, todas as tiras de casos vão para o número 1, e depois para o número 2, os números não são, você sabe, importantes. Você pode colocá-los em qualquer parte. E o número 2 é a tampa da placa-mãe. Então essa parte aí. E depois o terceiro, você pode colocar qualquer outro porque temos muitos fãs. Talvez eu queira colocá-los lá também. Então esta é a saída. Você pode ter uma entrada de sinal que vem deste lado, que como você pode ver, teremos aqui também. E então diga o poder de um lado. Portanto, é necessário um pouco de energia para alimentar todos esses LEDs com energia extra, porque a placa-mãe não é poderosa o suficiente para enviar energia para todos eles. Você pode ter alguma cintilação em todo o brilho da luz. E então este aqui. Portanto, você também pode expandir isso para onde quiser. Então, o que eu posso fazer é adicionar tudo isso para que o case na parte superior haja na verdade um switch RGB para que eu possa controlar todo o RGB apenas a partir do case. Então não preciso instalar nada na placa-mãe. Agora todo o nosso RGB está conectado aqui. Então posso simplesmente colocá-lo lá e amarrar todos esses cabos aqui atrás. E então toda a minha bagunça RGB fica oculta. Então este é o verdadeiro cabo ou a tampa que fica no topo aqui. Então, vou encaixá-los ali desse jeito. Só vou deixar essa bagunça aí porque para poder consertar isso, digamos que algo não vai funcionar. Eu não vou começar a prender os zíperes e prendê-los ali. Vou apenas colocá-los lá. Eu não vou simplesmente começar a prender os zíperes e prendê-los juntos. Claro, isso é melhor, mas na verdade, se houver uma maneira de esconder a bagunça e, você sabe, fazer com que pareça legal, mas na verdade facilmente acessível, então eu provavelmente seguiria esse caminho. Portanto, nosso poder SATA entra aqui. E também para a placa-mãe que precisa de alimentação SATA. E em termos de cabeçalhos de fãs, vou colocá-los lá. Agora observe isso. Então isso tudo é uma grande bagunça aqui, certo? Na verdade, tudo está amarrado. Então, quando você abre, você sabe, ok, onde estão seus cabos, o que está acontecendo. Então, vamos deslizar isso para trás e observar isso. Basta empurrar todos os cabos até lá. Estrondo. E está resolvido. Todo o gerenciamento de cabos limpo e agradável foi feito. Correias ali. Na verdade, há mais um poder SATA, você sabe, grátis se você precisar colocar mais alguma coisa lá. Agora olhe isso deste lado, parece absolutamente lindo. A única dúvida agora é sobre a GPU. O que vamos colocar aí? Então meu pensamento inicial foi colocar o ARC A770 Predator aqui. E se apenas verificarmos o tamanho disso, apenas em termos de design, parece muito, muito pequeno para mim. Isso não é para você? Este é um 3090. É um pouco maior, parece um pouco melhor. Mas acho que este ainda ficaria bem legal. Então você está sugerindo o renderizador de CPU 4080 para variar. Não, 4070, 4080 ProArt, 7800 XT. Precisamos de uma GPU um pouco maior. Deixe-me ver o que tenho. Portanto, esta é uma T4070, que também é bastante grande. Agora isso é um pouco maior. Mas não estou feliz com o design. O design parece aleatório aqui. É muito redondo e não combina com mais nada aqui. Eu tenho o mesmo 7900 XDX lá, mas vai ser assim. Grande. Acho que voltaremos a isso, a menos que coloquemos uma GPU azul. Como seria isso? Isso vai ser completamente estranho? Oh, isso parece muito bom aqui, na verdade. Um pouco de azul. Teremos uma faísca aqui e uma faísca ali. Agora, sinto que ainda podemos optar por este A770 do Acer Predator. Agora, como você pode ver, há uma GPU embutida aqui, esta aqui, e você pode movê-la um pouco para cima e para baixo. Não acho que nossa GPU vai caber aí. Então, como você pode ver, isso nem vai caber aí. E eu acho que quando vamos usar esse tema preto, não acho que esse azul vai caber lá tão bem, porque será o único fora disso. Talvez eu tenha uma ideia diferente de como usar isso e o que faremos conosco. Mas, por enquanto, acho que é isso que vamos buscar. O suporte da GPU pode ser estendido e retirado, o que farei agora porque parece aleatório em nossa construção aqui quando não temos uma GPU tão grande. Mas se você executar um desses 4090 aqui, isso é definitivamente algo que você deseja ter lá.
Só para enfatizar a facilidade de manutenção, como você pode ver, não tem os cabos de alimentação da GPU no momento e eles terão que ir para algum lugar ali. Esta GPU leva 2 horas. 2 cabos PCI é de 8 pinos. E como você pode ver, o que podemos fazer é: vamos colocar isso? Tire o cabo de alimentação aí. Deslize o outro também. Ok. E agora esses dois só precisarão estar conectados à fonte de alimentação, o que posso fazer facilmente por aqui. Ok. E agora vamos separar esses cabos também. Foi muito mais fácil de ver só porque eu tinha um buraco aqui. E agora vamos colocar a tampa novamente. Isso é bem legal. Então aí vem o primeiro teste de ativação. Vamos ver se realmente funciona. Uma das outras coisas que eu realmente gosto é que esta tampa da placa-mãe que está aqui cobre todos os cabos tipo C e tipo A do painel frontal, bem como a alimentação ATX, muito bem. Isso torna tudo muito bom. Então, vamos conectar algumas coisas. E veja se ele realmente liga. Ok. Como você pode ver, a placa-mãe já apresenta algum tipo de cor. Então agora isso está conectado ao telefone. Ok. Aqui vai nada e poder. Esses ventiladores não estão funcionando, o que significa que vou desligá-los. Ok. Deixe-me mostrar o que há de errado. Então você pode ver essa parte aqui? Você pode ver como um dos adesivos dobrou aí dentro? Então agora olhe, se eu tirar esse adesivo do canto de entrada, mas o outro, você consegue ver como ficou aí. O que significa que não é como se ele deixasse sinal por baixo. Veja, parecia que estava em algum lugar ali e o último não fez contato. Então aposto que se tirarmos esse adesivo. Ok. E agora teste 2,0. Vamos ver. E tudo está funcionando. Todos os fãs estão ligados. Vamos ver se isso funciona também. Aqui vamos nós. E aqui está o BIOS. Se você ouvir um pequeno zumbido ao fundo, é porque a ventoinha do SSD está funcionando muito alto. O limite de energia base da Intel centrado na energia está desativado. Temos dados lá como aquele perfil XMP. Nós vamos carregar as configurações de energia aqui. Olhe para isso. Resfriamento de ar 125 watts. Oferece ótimas opções aqui. Isso é legal da ASUWork. Então o que vamos? Instalador automático de driver em modo avançado. É interessante. Vou pressionar essa ativação. Eu só quero ver o que isso vai fazer. Então o que farei agora é instalar o Windows, adicionar todos os painéis novamente e nos vemos em 1 minuto. Então descobri e resolvi alguns problemas deste PC. Em primeiro lugar, o RGB. Não tenho certeza se você se lembra dos clipes anteriores, você pode realmente ver que essa faixa RGB inferior que veio com o kit só estava acesa até aqui. Mas então essa parte acabou. Mas agora você pode ver que está tudo lá. E a razão para isso foi porque o bastidor da placa-mãe ou o gabinete espero que esteja no topo do RGB e espero que haja também um conector para conectá-lo à placa-mãe, como uma fêmea de 5 volts, um RGB, você sabe, pino que você pode simplesmente colocar na placa-mãe. Quando você faz isso, ele muda para a placa-mãe, talvez o fornecimento de energia em vez da alimentação SATA que vem diretamente da fonte de alimentação para toda a esperança e controla toda a energia. Todo o RGB de lá, o que significa que provavelmente não tinha energia suficiente para alimentar tudo isso em uma cadeia também, porque a parte superior, a lateral e a parte inferior aqui, estão todos em uma cadeia de RGB é uma espécie de, você sabe, eles apenas encadeados. Então é por isso que não estava funcionando lá. E eu pensei que tinha conectado algo errado em algum lugar, mas na verdade, contanto que eu puxasse o conector da placa-mãe do pino, bum, todos começaram a funcionar. E eu pensei, isso é tão simples. O que me leva também a um ponto, que é o controlador RGB. E estou muito feliz que o Fentix tenha esse tipo de controlador em cima do gabinete do PC, o que significa que não preciso necessariamente rodar outro software dentro do PC para rodar o RGB. No momento, tudo está apenas fugindo do caso. E se eu quiser, posso simplesmente trocar o RGB entre modos e cores diferentes. Mas escolhi o roxo, que está aqui. Isso significa que não tenho nada rodando em segundo plano. E mesmo que o PC ainda não tenha postado, na verdade ele já está rodando as cores RGB. Agora, neste caso, como nossa placa-mãe possui RGB e temos RAM que também possui RGB, precisamos executar determinados softwares nela.
Temos que rodar o software Acer para ter o RGB para a GPU e depois o ASRock porque a placa-mãe tem RGB ali embaixo. Como você pode ver, ele brilha na parte inferior. E também a RAM, que tenho que controlar lá. Mas fora isso, é muito bom controlar o RGB no gabinete, o que é outro bom ponto pelo qual seu PC é mais fácil de reparar. Há menos coisas que realmente deram errado apenas conectando todo o RGB ao gabinete. É mais útil, eu acho. Você concorda? Me avise na seção de comentários abaixo. No momento, o que estou fazendo é testar todos os benchmarks criativos para isso. Assim que isso estiver concluído, seja bem-vindo de volta. Então vamos dar uma olhada nos benchmarks deste lindo PC. Não fiz muitos PCs RGB grandes no canal. Eu sou mais uma pessoa que não é RGB, coisas mínimas assim. Mas com esse tipo unificado de cores RGB e sua aparência, estou gostando muito. Não tenho certeza sobre você. Deixe-me saber o que você pensa sobre o design e tudo mais. Mas acho incrível que você possa simplesmente construir seu próprio hardware de PC. Você gosta disso. E se você não quer gastar tanto dinheiro e quer começar em algum lugar, seja qual for o orçamento que você tiver. Tenho guias de construção na descrição abaixo. Seja o que for que você coloque, dê uma olhada, especialmente se você for um criador, porque depois de construir seu primeiro PC, você construirá muito mais PCs. É bastante viciante. Então, vamos dar uma olhada primeiro no uso da CPU e quão bom é o resfriamento com o 14700K. Agora, o incrível aqui é que, como você pode ver, meu PC está ocioso e você pode ver que o consumo de energia do pacote da CPU é de cerca de 4 watts, 3,6 watts, 3 watts. Isso é absolutamente insano. Como o consumo de energia ocioso. E é por isso que a Intel é incrível nisso. Agora, a AMD fica ociosa cerca de 10 vezes mais do que isso. Apenas ocioso aí, o que significa que se o seu PC não estiver fazendo nada, se você não estiver usando o PC ou apenas estiver no telefone, isso será muito mais eficiente em termos de energia. Tem um vídeo completo no canal, se você quiser dar uma olhada, como entre o uso de energia da AMD e da Intel. Mas vamos dar uma olhada em alguns dos recursos. Então, vamos dar uma olhada no cooler de 360mm. Vamos ver como nos saímos aqui agora. Certo. 280 watts. Está bem quieto. E estamos a 87 graus. Isso não é ruim. Nada mal. 283 watts e estamos a 92 graus. 34.000 pontos no Cinebench R23. Na verdade, estou muito impressionado. E agora, como você pode ver, ainda não estamos estrangulando termicamente. Isto é como a quarta corrida. Quantas corridas fizemos? 4 execuções agora do Cinebench. E ainda são as temperaturas centrais. 82 graus. O pacote é um pouco mais alto. Mas o máximo do núcleo. Bem, um deles tinha 97 anos. 96. Um núcleo de pico está quente, mas os demais são muito bons. Então, para ser sincero, esse cooler é muito bom. Ok, agora com o estrangulamento térmico. Finalmente, foi o teste 5? Então isso é realmente impressionante. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos resultados do benchmark. Então, em primeiro lugar, PuGPen CH para Photoshop, e este é 0,93,7. Portanto, esta é uma das versões mais antigas do PuGPen CH para Photoshop. E eu sei que tenho 4.800 megatons por segundo aqui para RAM, mas na verdade não são 64. Se formos ao gerenciador de tarefas, você poderá ver aqui nossa velocidade de execução 64. Temos o iGPU e o Intel Arc A770, ambos o 770 e a 770. Executando isso. Portanto, eles deveriam trabalhar em conjunto, especialmente no Premiere Pro. Para o Photoshop, estamos obtendo uma pontuação bastante alta. Pontuação muito alta. Na verdade, para o Photoshop, isso é uma loucura. RAM tão rápida, velocidades de clock rápidas e a GPU dedicada da Intel GPU realmente oferecem as pontuações mais altas que você pode conseguir. Então, no Premiere Pro 0,98, você pode ver todas as pontuações do sistema aqui. Quero dizer que nossa capacidade de RAM está limitada e o mesmo aconteceu com o Photoshop. Na verdade, esses benchmarks usam um pouco mais de 32 GB. Mas é uma pontuação muito boa. E como você pode ver, se você trabalha com golpe longo ou pontuações introvertidas, como codecs H264, H265 ou ProRes, então esta CPU e este PC fazem um trabalho muito bom. Depois, Lightroom Classic. Aqui está a pontuação. Se você quiser comparar com o seu, recomendo fortemente que você dê uma olhada e apenas, você sabe, baixe o teste. Então faça você mesmo para obter as pontuações lá.
Mas também fiz testes no próprio aplicativo de criadores do Puget Bench, que agora é Puget Bench 1.0 para Photoshop. E aí conseguimos 9.499 pontos no geral para este PC. Então, se você quiser baixar o aplicativo, é super simples. Se você tem o Photoshop instalado, basta abrir o aplicativo, pressionar e pronto. É muito, muito simples. No Premiere Pro, obtemos 10.450 pontos pela pontuação geral padrão. E como você pode ver, novamente, pontuações longas de GOP e quadros de introdução são muito altas por causa do iGPU. Obtemos aceleração de hardware para alguns desses codecs. Mas estou apenas me perguntando, quão boa é essa pontuação de 10.450? Então olhei no navegador de resultados e podemos ver que este está apenas 200 pontos a mais. Muito, muito parecido aqui. Muito, muito parecido aqui. Este é um 3700K, mas RTX 4070 com 64 GB de RAM. Então isso é bastante impressionante. E não estamos longe do CPU 7950X de 16 núcleos da Ryzen com RX 7900 XT e 64 GB de RAM. Portanto, muito mais RAM, muito mais potência. E olha essa pontuação aí. Essa é uma pontuação bastante impressionante para esse cara aí. E havia mais uma coisa muito importante que eu queria contar a vocês. Qual era a coisa que eu ia dizer? É sobre construção de PC. E é, sobre a construção de PCS. O importante. Sim. Ah, vamos lá. Então, entendi.